No complexo universo das finanças, muitos possuem conhecimentos que os colocam à frente na corrida pela prosperidade. Os indivíduos mais ricos por vezes empregam truques e estratégias que os ajudam a multiplicar a sua riqueza e a garantir um futuro financeiro estável. Embora alguns desses métodos sejam amplamente discutidos, outros permanecem bem guardados, como segredos preciosos. Desvendar esses mistérios pode ser o passo que falta para muitos alcançarem a independência financeira. Parece que os ricos sabem algo sobre dinheiro que o resto de nós não sabe. Afinal, 1% destes indivíduos detém metade da riqueza mundial. Mas isso não significa que alguns dos segredos dos ricos não possam ser partilhados. Ao realizar pesquisas sobre esse assunto, identifiquei 10 princípios que os ricos colocam em prática, princípios que os mantêm crescendo financeiramente continuamente. Então, quais são esses princípios que os ricos utilizam e que também podemos usar para enriquecer ou melhorar a nossa situação financeira? É isso que você vai descobrir, então fique comigo até o final deste vídeo, pois isso vai mudar a forma como você encara o dinheiro. Sem mais delongas, vamos mergulhar no vídeo. O primeiro princípio é: seu dinheiro deve trabalhar para você, e não o contrário. Desde a infância somos ensinados que devemos trabalhar, conseguir um bom emprego e receber um salário fixo. No entanto, esquecem-se de nos dizer que seguir este conselho só nos leva a trabalhar por dinheiro. Para explicar melhor esse conceito, vamos supor que você trabalhe como funcionário. Isso significa que você tem que vender seu tempo para ganhar uma determinada quantia, o que basicamente faz você correr atrás do dinheiro como se fosse um escravo dele. Por outro lado, os ricos compreenderam que não precisam trabalhar como se fossem escravos do dinheiro. Eles simplesmente perceberam que podem alcançar resultados financeiros exponenciais com o mínimo de esforço. Como eles fazem isso? Através de renda passiva. A renda passiva é a renda que não requer gerenciamento direto, como aluguel de imóveis, investimentos em dividendos e muito mais. É através destes e de outros métodos que os ricos continuam a aumentar a sua riqueza, fazendo com que o dinheiro trabalhe para eles como se fosse o servo, e não o contrário. Então, se você quer melhorar sua situação financeira, busque formas de fazer o dinheiro trabalhar incansavelmente para você, assim como fazem os ricos. Princípio 2. Não desperdice dinheiro para impressionar outros. Ao contrário do que muitos pensam, muitos dos ricos não procuram ostentar a sua riqueza vestindo roupas de marca caras e chamativas, tentando ser o centro das atenções apenas porque tem muito dinheiro na conta bancária. Pelo contrário, uma parte significativa dos ricos vive uma vida simples porque reconhecem o seu valor próprio e esforçam-se constantemente por melhorar o seu sentido de humildade e respeito. Gastar dinheiro para impressionar outras pessoas pode levar a vários riscos financeiros significativos. Em primeiro lugar, muitas vezes resulta em gastos excessivos, fazendo com que as pessoas vivam acima das suas posses e acumulem dívidas. Isso pode levar a pagamentos de juros altos e estresse financeiro. Além disso, tentar acompanhar as expectativas das outras pessoas pode levar a um ciclo interminável de gastos, dificultando a poupança para objetivos financeiros importantes, como aposentadoria, emergências ou investimentos de longo prazo. Também é importante notar que tal comportamento pode prejudicar os relacionamentos pessoais, pois amigos e familiares podem ficar ressentidos ou esperar reciprocidade, levando a mais pressão financeira. Os ricos entendem que desperdiçar dinheiro para impressionar pessoas de quem muitas vezes nem gostamos pode representar sérios riscos para a construção de riqueza. Praticar esse comportamento pode prejudicar seus objetivos financeiros e criar problemas significativos. Os ricos sabem disso, por isso se concentram na construção de riqueza e entendem que o dinheiro é um jogo e vence quem sabe administrá-lo. Princípio 3. É melhor não agir sozinho. As pessoas que alcançaram grande sucesso financeiro entendem que, se quiserem obter resultados financeiros ainda melhores, precisam de pessoas que saibam o que ainda não sabem. É assim que eles podem tomar melhores decisões com seu dinheiro. Muitos deles podem não ser versados em determinados temas financeiros, de gestão ou de investimento, por exemplo, por isso recorrem a consultores financeiros especializados que podem auxiliá-los de alguma forma. Também é importante observar que indivíduos financeiramente bem-sucedidos não dependem apenas de consultores financeiros, mas também de pessoas de seus círculos sociais. Isto inclui indivíduos que possuem amplo conhecimento sobre questões financeiras específicas e que podem inevitavelmente ensinar-lhes o que precisam aprender. Por outras palavras, as pessoas financeiramente bem-sucedidas rodeiam-se de indivíduos que as possam ajudar a aprofundar os seus conhecimentos financeiros, consequentemente, a aumentar os seus níveis de riqueza. Portanto,
Se você quer seguir esse princípio dos ricos, saiba que é importante estar ao lado de pessoas que possam te ajudar a aprender mais sobre o que você precisa, pessoas que vão te ajudar a evoluir financeiramente. Princípio 4. O tempo é a sua moeda mais valiosa. Como mencionado anteriormente, os ricos não trocam tempo por dinheiro. Na verdade, buscam formas de gerar renda automática porque entendem que o tempo é sua moeda mais preciosa e deve ser administrado corretamente. Este conceito é contrário ao dos que trabalham como empregado porque trocam o tempo por um salário, que muitas vezes não compensa adequadamente o esforço despendido numa determinada tarefa. Para ilustrar melhor isso, vamos usar o exemplo de um trabalhador em uma mina. As tarefas que esse trabalhador desempenha exigem muito esforço e, considerando o trabalho árduo envolvido, o retorno financeiro é baixo. Isso nos leva à conclusão de que o trabalho duro nem sempre é o mais gratificante financeiramente. Sabendo disso, os ricos não trocam seu tempo por salário, pois isso os limita financeiramente. O conselho é procurar formas de aumentar o seu dinheiro, não se limitando a obter rendimentos apenas através do emprego. Explore oportunidades de melhores investimentos para poder receber dinheiro de diversas fontes de renda. Princípio 5. Ignorar conselhos tradicionais. Quando somos jovens, somos ensinados que devemos ir para a faculdade para que possamos conseguir um bom emprego que pague bem e viver assim pelo resto de nossas vidas. Muitas vezes seguimos esse conselho sem questionar se é realmente o que queremos. Muitas vezes tomamos decisões com base nas opiniões dos outros e acabamos decepcionados porque essas decisões não foram tomadas a partir da nossa perspectiva ou conhecimento. Por esta razão, devemos analisar cuidadosamente as decisões antes de tomá-las e também determinar se estamos agindo a partir da nossa própria perspectiva ou da perspectiva de outra pessoa. Os ricos ignoram uma parte significativa dos conselhos que lhes são apresentados porque entendem que precisam filtrar cada conselho antes de tomar qualquer ação. Estão plenamente convencidos de que, se seguirem os conselhos tradicionais, estão propícios a serem pessoas medianas, levando assim vidas medíocres. Esses indivíduos sabem que precisam fazer as coisas de maneira diferente para alcançar resultados diferentes. O problema com o conselho tradicional é que ele, na verdade, impede as pessoas de alcançarem grande riqueza, pois se baseia no medo e na prevenção de riscos. Em outras palavras, nunca o levará à verdadeira riqueza se esse for o seu objetivo. Uma das características mais comuns de indivíduos extremamente ricos é que eles geralmente vão contra a maré. Eles não seguem a multidão, eles quebram as estatísticas e alcançam melhores resultados. Portanto, filtre cada conselho que você recebe e veja se ele é baseado no medo do risco ou se é baseado naquilo que realmente pode te levar à riqueza. Princípio 6. Riqueza é o que você acumula, não o que você gasta. Muitas pessoas acreditam que os ricos levam uma vida de luxo, tentando se exibir aos outros exibindo seus bens. No entanto, o oposto é verdadeiro. Os ricos vivem uma vida simples porque seu objetivo é construir riqueza e atingir marcos financeiros. Ao contrário da crença popular, os ricos vivem abaixo das suas posses porque entendem que isso lhes permite concentrar-se no que realmente importa e evita despesas desnecessárias que poderiam representar riscos para sua riqueza. Os ricos estão convencidos de que gastar excessivamente e exibir os seus bens pode trazer não só questões financeiras, mas também problemas emocionais, como estresse e ansiedade. Como já mencionei diversas vezes, mas é sempre importante enfatizar, ceder a esse comportamento pode gerar dívidas e outros problemas financeiros. É por isso que os ricos evitam esse hábito e tomam precauções continuamente para não cair nessa armadilha. Quando você não tem materialismo, aparências e extravagâncias para distraí-lo, você está mais bem equipado para acumular riqueza. Tentar apenas parecer rico pode levar você à falência. Princípio 7. Diversifique seus investimentos. Os indivíduos ricos têm sempre este princípio em mente porque é através da diversificação dos seus investimentos que podem aumentar ainda mais a sua riqueza. A diversificação dos seus investimentos leva a resultados exponenciais, o que lhes permite continuar a ganhar dinheiro e aumentar consistentemente a sua riqueza. A diversificação dos investimentos é uma estratégia amplamente praticada pelos ricos por diversas razões convincentes. Em primeiro lugar, ajuda a distribuir o risco e a reduzir a exposição à volatilidade de qualquer ativo ou investimento único. Ao deter uma combinação de diferentes ativos, tais como ações, imóveis e mercadorias, os ricos podem potencialmente proteger-se de perdas durante crises de mercado. A diversificação dos investimentos é uma abordagem prudente e eficaz utilizada pelos ricos para gerir riscos, aumentar os retornos, reduzir a tomada de decisões emocionais e otimizar o planejamento patrimonial.
É uma estratégia fundamental que pode beneficiar investidores de todos os níveis de riqueza. Ao praticar isso, os ricos não dependem de uma única fonte de renda, ao contrário de muitos indivíduos que trabalham como empregados e recebem apenas um salário. Ao fazer isto, os ricos podem aumentar ainda mais os seus níveis de riqueza e alcançar resultados substanciais. Oitavo princípio: salário não é tudo. Quando você trabalha para terceiros como empregado e se especializa em uma área, atinge um limite de renda. Não importa quanto esforço você faça, você receberá o mesmo salário no final do mês. Os ricos aprenderam desde cedo que, se trabalhassem como empregados pelo resto da vida, nunca alcançariam a verdadeira riqueza. Por esta razão, os indivíduos financeiramente bem-sucedidos procuram fontes diversificadas de rendimento para aumentar a sua capacidade de ganho e aumentar continuamente a sua riqueza. Não atingem um limite de rendimento porque o foco dos ricos, como mencionei antes, é acumular ainda mais riqueza. Princípio 9. Esteja em constante aprendizagem. Indivíduos que alcançaram grande sucesso financeiro entendem que para alcançar resultados ainda melhores precisam de conhecimento. Para fazer investimentos bem-sucedidos, eles precisam avaliar se um investimento tem potencial para gerar retornos ou não. Além disso, o aprendizado contínuo é uma porta de entrada para o crescimento pessoal. Mantém sua mente afiada, expande sua base de conhecimento e aprimora suas habilidades de resolução de problemas. Ao manter-se atualizado com os novos desenvolvimentos, você pode se adaptar a um mundo em rápida mudança e permanecer competitivo. A aprendizagem contínua estimula a criatividade, promove a adaptabilidade e pode levar a avanços inovadores. Também aumenta a autoestima e a confiança porque a aquisição de novas habilidades e conhecimentos cria uma sensação de realização. Em última análise, o compromisso com a aprendizagem ao longo da vida pode abrir caminho ao sucesso, à prosperidade e a uma vida mais gratificante, algo de que os ricos estão bem conscientes. É por isso que os ricos estão sempre lendo livros, participando de seminários de negócios e cercando-se de pessoas que podem ajudá-los de diversas maneiras em grupos de networking. Esses indivíduos buscam estar em constante aprendizado para que possam tomar melhores decisões financeiras. Então, por que não adotar esse princípio na sua vida? Posso garantir que cultivar esse hábito só vai te ajudar a crescer e, consequentemente, mudar a sua realidade financeira. Princípio 10. Seja generoso. Ter uma grande quantidade de riqueza sem um propósito por trás dela é inútil, e os ricos estão bem cientes disso. É por isso que muitos deles doam uma parte significativa de suas fortunas para organizações de caridade. Por exemplo, Bill Gates, o fundador da Microsoft, que já doou 55 bilhões de dólares no total, e o renomado investidor, carinhosamente conhecido como Oráculo de Omaha, Warren, doou um total de 51 bilhões de dólares a instituições de caridade. Ao contrário do equívoco de que todos os indivíduos ricos são arrogantes e vaidosos, eles se esforçam para encontrar significado na sua riqueza. Eles cumprem esse propósito através de doações substanciais, muitas vezes chegando a bilhões. Esses atos de generosidade não apenas ajudam inúmeras pessoas, mas também, acredito, que proporcionam um profundo sentimento de realização para quem doa. É um ato de grande importância para quem realmente precisa. Portanto, se você almeja enriquecer algum dia, lembre-se que também pode fazer doações. O ato de doar não é reservado apenas aos ricos. Se deseja praticar este ato, você pode fazê-lo, e garanto que isso fará com que você se sinta uma pessoa melhor. Você gostou desses princípios que os ricos usaram e continuam a usar para alcançar prosperidade e riqueza? Se você pretende ficar rico ou melhorar sua situação financeira, recomendo implementar esses princípios, pois eles mudarão a maneira como você percebe o dinheiro e, consequentemente, melhorarão sua situação financeira.